Fala galera, beleza? Então aqui nesse vídeo eu vou passar algumas dicas a respeito da questão de pintura, principalmente sendo madeira. Então a grande maioria das pessoas acaba descobrindo que quando você vai pintar alguma coisa de madeira, não é simplesmente comprar tinta para madeira e pintar. Enfim, o vendedor não tem a obrigação de saber que você não tem conhecimento disso. Mas, por exemplo, se você chegar lá e falar, eu quero uma tinta para madeira, ele vai te indicar que pode ser um esmalte sintético, por exemplo. Esmalte sintético tem aquelas opções, que seria o fosco, brilho, semibrilho e o brilhante. Isso seria aquela questão de tipo assim, não ter... Quando você olha assim na luminosidade, dá aquela espécie de reflexo, mais ou menos. Então, fosco sem nenhum brilho. Tem o semibrilho, que é aquele brilho mais ou menos. E tem aquela tinta que você olha e quando bate a luminosidade dá aquele reflexo que seria a brilhante. Mas enfim, voltando à questão de que o vendedor não tem a obrigação de saber que você não entende de pintura. Então ele vai te indicar a tinta, você vai chegar, vai passar na madeira. E daqui meia hora você vai descobrir que parece que você não pintou. Então não tem a ver com a questão da tinta. A questão é a seguinte, é que madeira ela precisa de uma preparação antes de receber a tinta, porque por mais que você olhe a madeira assim e fale, não, tá bem lisinho, eu já lixei, beleza, a madeira ela é composta de fibras. Então seria a mesma coisa, por exemplo, se você joga água na peneira, vai vazar tudo. Mais ou menos assim, se olhasse numa visão bem ampliada a madeira. São pequenas fibras, ou seja, o que é líquido permite passar ali. Vai ser absorvido grande parte disso. Então você pinta a madeira, daqui a pouco essa tinta ela vai entrar para dentro da madeira. Então aí que entra a questão da preparação. Para fazer isso, você pode utilizar a seladora. Ela tem a função justamente de fazer isso, de, por exemplo, tampar o espaço que existe entre essas fibras. Por exemplo, vamos supor que aqui fossem fibras. Então, ao aplicar, ela vai preencher esses espaços. Além de que outra utilidade da seladora também é a uniformização da superfície. Então você pode aplicar a seladora e depois você pode vir com uma lixa para o quê? Deixar bem uniforme, selada e uniforme. Se você aplicar, por exemplo, uma mão só de seladora, que seja com pincel, depois na superfície ela vai ficar tipo assim meio que... você consegue perceber as linhas que você passou a seladora. Então a seladora digamos assim, um produto que você consegue depois que ele já está seco, você lixa ele, ou seja, ele já vedou ou selou as fibras e ainda você utiliza ele para dar um liso na superfície. Então, essa seria a função da seladora. E depois disso, aí sim entra a tinta. Então, ela vai impedir que essa tinta seja absorvida pela madeira. Na questão de tinta recomendada para madeira, é o esmalte sintético mesmo. Mas com essa questão, seria ideal que você aplicasse a seladora. Dá para utilizar só a tinta? Dá, mas o resultado é esse. Você vai ter que dar de 2 até 4 demãos até chegar no ponto que você gostaria que ficasse. Enquanto que utilizando a seladora, você vai resolver com 1 ou 2 demãos de tinta. Então você acaba economizando no produto. Você precisa adquirir um outro produto, mas você acaba economizando, por exemplo, na tinta. No caso de não houver tanto assim aquela questão de preciso que fique perfeito e tal, 1 demão de seladora provavelmente resolve. Ainda mais quando você não tem nem a necessidade de fazer um lixamento depois. Beleza. Agora, se você de fato quer aquele liso perfeito no material antes de pintar,
Você vai aplicar a primeira demão de seladora, vai dar uma pequena lixada, porque como eu disse, se você aplicar com o pincel, vai ficar aqueles... a superfície ela vai ficar com pequenas imperfeições assim, que são referentes às cerdas do pincel, ou no rolinho, pode ficar também. Então você lixa a primeira vez, se não chegar no padrão que você quer, você aplica a segunda demão, espera ali por volta de uns 40, 50 minutos e aplica novamente uma lixa fina para ver se uniformiza a superfície da maneira que você quer. Depois disso, aguarda mais um tempinho. Não é interessante aplicar com a seladora ainda, digamos assim, sem estar bem seca. Então espera e depois aplica a tinta. Lembrando que seladora, ela tem versões tanto base água, ou seja, para diluir você vai utilizar um pouco de água, ou muitas vezes essa base água ela já vem pronta para uso, então não tem nem a necessidade de diluição. A vantagem é que não tem aquele cheiro forte de que se tem por conta do solvente que você precisa utilizar. E da mesma maneira a tinta também tem tinta base água, que você dilui utilizando água. E também com essa vantagem que não tem aquele cheiro forte de solvente. Então principalmente vai pintar no ambiente fechado, opte pelo esmalte sintético base água. A qualidade é a mesma. Não pense que tipo, por ser base água é inferior. O resultado é muito satisfatório. Beleza? Então, isso seriam algumas dicas relativas à pintura em madeira. Beleza? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?